Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos nos concentrar na escolha, no nosso direito de escolher a vida. Deus nos confere essa oportunidade e vamos examinar o livro de Deuteronômio e perceber esses caminhos sendo ofertados por Deus. Está no ar o Lições da Bíblia. O livro de Deuteronômio é uma preciosidade e ao longo desta temporada estamos nos deleitando com esses ensinos riquíssimos da Palavra de Deus que estão entesourados nesse livro especial das Escrituras. E ao longo desta temporada eu tenho tido a agradável companhia de amigos queridos que dispuseram aqui de seu tempo e vieram aqui para compartilhar conosco o fruto de sua pesquisa, de seu conhecimento, de seu contato com Deus por meio de sua palavra. E mais uma vez apresento a vocês Pastor Diogo Cavalcante. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma honra estar aqui. Pastor Elias Brasil, muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Prazer, obrigado. Pastor Daniel Carvalho, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Uma honra, Pastor Vinícius, estar com os colegas. E vamos juntos estudar a Bíblia, né? Você, por favor, faz uma oração para a gente. Sim. Vamos orar? Convido você que nos assiste a orar também. Deus de amor, obrigado porque estudar a Bíblia é um privilégio. Obrigado porque o fazemos com liberdade. Que possamos, Senhor, usar desta liberdade para escolher o Teu caminho. Permanece conosco, ser glorificado aqui neste lugar em nome de Jesus. Amém. Um dos princípios que emergem das Escrituras, quando estudamos com atenção, é o livre-arbítrio, né? Nós servimos a um Deus que não coage suas criaturas a obedecer aquilo que ele estabelece, nem manipula as suas criaturas, acho que essa expressão seria melhor, né? Mas que dá a todos nós o direito de escolher a vida. A entrada do pecado no mundo, ou melhor, no próprio universo, né? É uma evidência de que Deus ele não nos trata como marionetes, mas que dá a todos nós a oportunidade de escolher, ainda que essas escolhas não sejam as melhores. Quando nós estudamos a Bíblia, em especial o livro de Deuteronômio, no seu final, encontramos o discurso de Moisés encaminhando para este apelo do sermão, né, em que ele oferece a oportunidade de dois caminhos, vida ou morte. E, naturalmente, a ênfase do pregador Moisés, que vem de Deus, é que escolhamos a vida. É isso que nós precisamos fazer. Essa escolha, no entanto, ela aparece desde o início na história humana, antes da entrada do pecado aqui. E ela estava ali materializada na árvore do conhecimento e do bem, o conhecimento do bem e do mal. Pastor Elias, eu vou pedir o seu apoio aqui para a gente refletir um pouco sobre essa árvore. A impressão que a Bíblia transparece dela, e na verdade não é só uma impressão, isso é muito claro, é que a lei de Deus, que só foi detalhada em Êxodo 20 lá para frente, ela já estava anunciada ali, metaforizada na árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi colocado como teste ali para os nossos primeiros pais, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal era o sinal da soberania de Deus. Não que houvesse, digamos assim, propriedades específicas, peculiares, especiais nesta árvore. Simplesmente Deus decidiu escolher esta árvore, separá-la, para naquela árvore testar a lealdade e a obediência das criaturas, dando a eles assim a possibilidade de escolha. Porque se não houvesse aquela árvore, Adão e Eva não teriam a opção de escolher serem leais a Deus. Infelizmente, nós sabemos qual foi a escolha deles e as consequências daquela escolha para a humanidade. Exatamente. E essa árvore ali representava, né, a obediência a Deus, ou não, conforme foi colocado ali, né? Deus precisava de ter esse teste com as suas criaturas, até para evidenciar para todos os outros seres criados que aqueles seres que estavam ali
compartilhavam da mesma natureza livre que é característica de todos os outros seres criados por Deus. Se aquele teste não fosse feito, haveria a dúvida, ou pairaria a dúvida de que, pelo menos no contexto do planeta Terra, Deus havia criado seres autômatos, robôs ali, e que, por não conhecerem a possibilidade do erro, jamais entrariam por esse caminho. Lamentavelmente, pastor Diogo, os nossos primeiros pais, conforme foi colocado, eles escolheram errado. Isso foi triste e desencadeou toda uma história que nós somos vítimas disso hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, louvamos a Deus porque houve a possibilidade de escolha, né? Com certeza, com certeza. Bom, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela proporcionou uma experiência com o mal, né? Uma experiência com o mal além do bem que eles já tinham conhecido. Então, na verdade, ela misturou o bem e o mal. E quando a gente mistura o bem e o mal, na verdade, a gente só tem o mal. Porque se, por exemplo, você tem um veneno numa solução, e você tem uma solução de água, e você põe uma gota de veneno na água, aquela água está contaminada, né? E foi o que aconteceu com eles. E o que eu aprendo aqui, pastor Vinícius e colegas, pastor Elias e pastor Daniel, é que algumas coisas na vida a gente precisa aprender apenas pela teoria e não pela prática. Ou com os erros dos outros, né? Ou com os erros dos outros, a gente chama por contraste, né? Mas que a gente não experimente isso. Por exemplo, eu sei que as drogas fazem mal. Por que eu tenho que um dia me aventurar a usar, nem que seja um pedacinho do que seja de droga, seja qual for? E hoje existe o crack, né, que é barato e extremamente viciante. Quantas pessoas estão parando nas ruas hoje por causa do crack, né? Quantas famílias são destruídas hoje por causa da experiência com o mal? Que às vezes, pastor Diogo, não havia nem intenção, ninguém vai deliberadamente querer ser um viciado. Sim. Mas ao experimentar o mal, ele se é levado, né? Exatamente. Então, assim, o mal, ele precisa ser apenas conhecido de longe, aí jamais experimentado como eles fizeram aqui. Considerando que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela metaforizava a lei eterna de Deus e representava o caráter de Deus, e a lei de Deus é a lei da liberdade, né? A estratégia de Satanás, ali incorporado na serpente, foi tentar manipular o que Deus disse no contexto daquela árvore. E a estratégia dele em relação à lei de Deus não tem mudado ao longo da história. Na realidade, ele tem feito a mesma coisa que fez ali. Deus não disse que é assim, mas eu estou dizendo que pode ser dessa maneira. Manipular a lei de Deus, distorcer as palavras do Pai, é a estratégia de Satanás para seduzir as pessoas, levando as pessoas a escolher errado. Veja bem, se ele tivesse usado os mesmos termos de Deus, se ele tivesse falado a verdade, dificilmente nossos primeiros pais, sem a propensão pecaminosa, eles não tinham a propensão pecaminosa, escolheriam um erro. Mas Eva foi enganada, conforme diz o apóstolo Paulo. Isso nos dá um recado muito interessante a respeito da estratégia de Satanás vigente hoje, pastor Daniel. Ele tem uma aversão à lei de Deus, que é o caráter de Deus. Então ele vai distorcendo aquilo que é dito sobre a lei de Deus. Então a lei de Deus é boa, diz a palavra de Deus, mas ele vai dizer, não é boa. Pesaroso. É pesada, ou foi anulada. Opressiva, ela precisa ser atualizada, precisa ser substituída neste ponto ou aquele outro, porque o ambiente cultural que a gente vive hoje já não comporta mais esse tipo de norma, desconsiderando que o decálogo, representado lá na árvore, o decálogo hoje disponível para todos nós e eternamente, é a expressão da vontade de Deus, e Deus não muda. Mas o ser humano, ouvindo o eco da voz da serpente, ainda acredita que pode manipular a lei de Deus, e fazendo isso sempre erra. Pastor Vinícius, é interessante. Essa semana agora eu ouvi uma frase, seria mais ou menos nessa linha. Satanás, o arqui-inimigo do Senhor, ele não necessariamente
não quer que você não seja um cristão, mas que você seja um cristão, mas não seja pleno. Você seja um cristão que não leva tão a sério, que você seja um cristão que obedece parcialmente. Então, ao fazer isso, de alguma forma ele cumpre o seu plano, que é contrafazer, que é questionar, então ele começa a colocar dúvidas, né? E me fez lembrar, por exemplo, do ambiente do céu. Lugar perfeito. Claro. Então, ele no coração dele alimenta a maldade e começa a dizer, será que é assim mesmo? Poderia ser assim? Você tem certeza? E começa a trazer dúvidas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses pontos. Eu gostaria de fazer um aporte também no que diz respeito à árvore da vida e à possibilidade de escolha de Adão e Eva. E quando a gente fala na questão da escolha, nós temos, vou pegar aqui com pano de fundo, o grande conflito, então começou ali no céu, Ótimo. e nós vamos desembocar lá no Apocalipse, né? É o ápice, é o desfecho, o Armagedon. E muitas vezes, nós cristãos, pessoas sérias que estudam a Bíblia, pessoas sinceras, elas pensam no contexto da escolha mais ou menos assim, não, quando chegar a hora, quando for o momento do ápice, quando for o confronto final, naturalmente eu vou escolher aquilo que é o melhor, vou me posicionar do lado de Deus. Só que as escolhas, elas acontecem diariamente. Elas acontecem agora, hoje, né? Eu quero me valer de um texto aqui, que é Hebreus capítulo 3, verso 7, quando o apóstolo Paulo diz assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, e tem outros textos, e aos Coríntios, Paulo diz, eis agora o tempo oportuno, o dia da salvação. Então, salvação e perdição, elas não são definidas ou não serão lá no futuro. Elas são uma escolha que eu faço hoje e que envolvem meus relacionamentos, meus negócios. Então, é mais latente, mais real e mais próximo de mim do que eu posso imaginar. E às vezes o inimigo quer nos enganar exatamente nesse ponto da contrafação. Não, segue a Cristo, mas nada de estresse, fica tranquilo. Lá na frente você define. E é um grande risco nisso aí. Pois não. Sr. Vinícius, só um ponto a acrescentar aqui em relação ao engano do Éden, ali da serpente no Éden. Nós temos o caso de o inimigo usar a maior arma de Deus, que são as palavras de Deus. E aqui estamos vendo as palavras de Deus do Varim, que são as palavras de Deus. E ele quase que quis usar a força do oponente contra ele mesmo, como se fosse uma arte pegar marcial. na sua própria palavra. Né? Pegar a palavra de Deus e reutilizá-la. E essa, né, foi exatamente a estratégia que ele usou com Jesus no deserto. Exatamente. Então, muitas vezes a gente pensa que o inimigo não trabalha com a Bíblia, ele não trabalha com as palavras de Deus, não. Ele conhece muito bem essa palavra e ele atua para realmente nos enganar, fazendo pensar que estamos servindo a Deus, estamos obedecendo a Deus. E o Senhor Jesus nos advertiu disso, a respeito dos falsos profetas que existiriam nos últimos dias. Esses falsos profetas, eles exatamente fazem isso, manipulam a palavra de Deus. Em programas anteriores, você mesmo citou aqui maneiras erradas e equivocadas de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia, hermenêuticas deturpadas. Você se referiu à hermenêutica da suspeita. Existem outras mais que vão incorporando lentes que distorcem a realidade do texto bíblico e carregam no texto significados que nunca foram pretendidos pelos profetas que os escreveram, e muito menos por Deus que inspirou esses profetas. Então nós precisamos realmente ter muito cuidado com a manipulação e a distorção do texto sagrado, porque, pastor Elias, isso vai tirando da gente a referência, né? Que é o texto revelado. Nós não podemos prescindir em hipótese alguma daquilo que está escrito. Lembrando que foi com essas expressões, pastor Diogo, que Jesus venceu a tentação, não é? Não foi acreditando na voz do tentador ou na voz da serpente, que era o tentador, como Eva fez lá no Éden, mas foi ouvindo o que o tentador falou e confrontando essas palavras com aquilo que está escrito. Se está escrito, nós vamos seguir. Se está na Bíblia, é bom. Se não está na Bíblia, é ruim. Então, não quero. Pastor Elias, a árvore do conhecimento do bem e do mal aparece em Gênesis e em Apocalipse. É uma moldura nas Escrituras, né? Sim, você quer dizer a árvore da vida, né? Desculpa, Sim. a árvore da vida. Sim, aparece no início, aparece no final. E é interessante que entre essas duas árvores, a árvore que nós perdemos lá no jardim e a árvore que nós vamos receber ou ganhar no final da história,
está uma outra árvore, uma árvore seca fincada no Calvário, que também é chamada de árvore nas Escrituras. Mesma palavra grega, xulon, que aparece em Gálatas 3, verso 11. Então, aquela árvore seca é que faz a ponte entre as duas árvores. É naquela árvore seca que o Filho de Deus morreu, verteu o seu sangue para nos dar a vida. E, portanto, quando a Bíblia nos convida a receber a vida, a escolher a vida, de fato, este é um convite para que nós aceitemos o sacrifício feito naquela árvore. Porque é a partir daquela árvore que nós vamos recuperar a árvore da vida. É lindo isso, porque a seiva da vida, da verdadeira árvore da vida, flui do Calvário, né? Inclusive na arte da igreja primitiva, eu li algo a respeito, eles costumavam pintar a cruz como se ela tivesse fincada no túmulo de Adão. E da cruz fluía o sangue de Cristo que vertia para a terra e trazia Adão de volta à vida. Coisa linda. O que é um símbolo, né, do poder vivificador do Calvário. Isso é interessante porque, em geral, a nutrição de uma árvore vem de suas raízes, de baixo para cima, né? Mas nessa imagem belíssima aí, nós vemos, na verdade, de cima, né? Porque vem de Deus, de cima, a alimentação que vai nutrir o solo e o homem vai ressurgir como a nova vida, né? Nós podemos beber da árvore da vida, vamos usar essa expressão, porque, em geral, é comer do fruto, né? Mas nós podemos beber da seiva da árvore da vida a largos sorvos. Aqui e agora. Aqui e agora, para podermos ter vida eterna. E eu tenho a impressão, e claro, isso aqui é uma aplicação e talvez seja um pouco especulativo, e a Bíblia de fato não entra em todos os detalhes, nem poderia, porque do contrário, ao invés de 66 livros, teríamos aí milhares. Mas eu tenho a impressão que a árvore da vida estará ali também para nos lembrar de que um dia o Filho de Deus deu a sua vida numa árvore. Coisa linda. Árvore seca. Mas lá estará uma árvore viva, com as folhas, com os frutos, né? Aquela árvore da cruz estava seca, mas havia vida nela, né? Exato. E a vida era Cristo. Aqui está o guia de estudos que orienta toda a nossa conversa aqui, e nós gostaríamos que você também tivesse acesso a esse material que é vida, porque a palavra de Deus é viva, ela transfere vida para quem estuda. Então esse material vai conduzir você por um estudo maravilhoso. E se você desejar adquirir e conhecer mais sobre ele e outros materiais, você já sabe, o site é cpb.com.br. O nosso programa vai dar uma breve pausa, mas volta já já, não saia daí. Quando nós escolhemos obedecer o Senhor, é aí que nós temos liberdade. E essa metáfora é perfeita, né? Porque parece que a liberdade está naquele que vai para onde quer, mas não vai. É levado, né? Então a vontade dos outros que faz na realidade dele. Sobre isso, eu queria considerar aqui, amigos, o capítulo 30 de Deuteronômio, verso 20, porque quando ele faz... Voltamos com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos falando sobre a árvore da vida, que estava no início da palavra de Deus, que está no fim, Apocalipse, e vai nos acompanhar também na eternidade. Eu quero apresentar para vocês esse material precioso de estudo da palavra de Deus, que são os comentários da escritora norte-americana Ellen White, comentários inspirados para nos orientar no conhecimento da palavra de Deus, e em especial sobre o tema do nosso guia de estudos dessa temporada. Você vai ser certamente beneficiado e abençoado ao acompanhar com esses materiais aquilo que a Bíblia tem a dizer. Esses materiais não substituem a palavra de Deus, mas ajudam a gente a entender, ampliam nossa visão e nos dão belíssimos insights a respeito do conhecimento da verdade da palavra de Deus. E eu recomendo que você tenha, e você pode adquirir isso em cpb.com.br. Meus amigos, quando a gente estuda as Escrituras, a gente vê claramente essa ênfase em dois caminhos: vida e morte, verdade e mentira. As coisas são muito claras para Deus. Nós vivemos em tempo em que as coisas estão um pouco nebulosas, existem zonas cinzentas em muitas áreas. É verdade que a realidade humana é complexa e, às vezes, para nós, com nossa compreensão limitada das coisas, é difícil categorizar em espaços bastante definidos aquilo que é certo e errado, especialmente em algumas áreas. Nós temos que fazer esse reconhecimento. No entanto, em termos daquilo que é princípio vital da nossa existência, que está aqui nas Escrituras, não há dúvida. Deus é muito claro, esse é o caminho, anda nele, se você for por aqui você vai ter dificuldade.
ou você vai se perder, vida eterna e morte eterna. Este conceito de clareza de dois caminhos também se associa com uma outra pressuposição muito básica das Escrituras que já mencionamos, que é o fato de que nós temos liberdade para escolher. Ao contrário de teologias que ensinam que Deus predetermina e predestina as pessoas como se fossem seres programados, né, como robôs, como máquinas, para executar um destino do qual eles não conseguem fugir, a Bíblia revela, com essas ênfases em decisões, em escolhas, em caminhos, que nós somos seres livres e que Deus resolveu nos fazer assim para expressar seu caráter amoroso, que só pode se manifestar por meio da liberdade de escolhas, né? Mas, pastor Elias, sempre dois caminhos, nunca meio termo. Isso é muito importante para a gente se situar no caminho que Deus escolhe e para a gente não ter dúvidas, né? Eu fico pensando às vezes, já te passo aqui a palavra, estou aqui, mas pensa, por exemplo, você está dirigindo numa grande metrópole, está usando um GPS, né? Daqui a pouco ele começa a falar para você assim, olha, talvez você possa virar à direita, não sei, não estou muito certo disso. Você pode ter alguma dificuldade se você virar à esquerda, mas esse é o caminho mais ou menos. Não, o GPS vai vire à esquerda, vire à direita. A gente precisa de comandos precisos, né? E a palavra de Deus faz exatamente isso conosco, né? Nós não encontramos na Bíblia nenhum compromisso do bem com o mal. Ou você está do lado de Deus ou você está contra Ele. Ou você está com o mal ou você está com o bem. Eu creio que mencionamos em uma lição anterior a respeito dos Salmos, e especialmente do Salmo 1, que deixa claramente delineado diante do ser humano dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Nós vamos encontrar a mesma realidade em toda a literatura de sabedoria, Provérbios, Cantares, e eu diria Eclesiastes e outros livros, Jó. Quando a gente lê essa literatura de sabedoria, e a Bíblia como um todo, evidentemente, nós vamos encontrar essa definição de que só existem duas opções, o bem ou o mal. Não há um meio termo aí. E costuma-se dizer também na linguagem popular que vários caminhos, várias estradas levam a Roma, ou existem vários caminhos para Deus. Vários caminhos para Deus. Isto não é bíblico. Jesus deixou muito claro. Só existe um caminho de acesso a Deus. E esse caminho passa pela cruz, passa por Jesus Cristo. Todos os outros caminhos que possam aparecer, de fato, são apenas um caminho. São o caminho da perdição. Eu gosto muito de uma declaração de C.S. Lewis. Eu creio que ele expressou essa realidade de uma forma muito clara. Ele disse, no final da história humana, só haverá dois tipos de pessoas. Aqueles que disseram para Deus, seja feita a tua vontade. E aquele outro grupo aos quais Deus vai dizer, seja feita a vontade de vocês agora. Que interessante. Forte, né? O senhor mencionou aí o Salmo 1, que é uma peça lindíssima da poesia hebraica e bíblica, né? E ali, de fato, o tema dos dois caminhos aparece, o caminho do ímpio e o caminho do justo, né? E eu gosto das metáforas que Davi usa para expressar ali o caminho de um e de outro. Ele diz assim, que o justo é como a árvore plantada junto às correntes de águas. Quando você pensa nessa metáfora, pensando no assunto da liberdade, a impressão inicial e errada é de que a árvore parece presa, portanto sem liberdade. A árvore está presa. Ele vai comparar o ímpio com a palha. E quando você pensa na árvore e na palha, quem que parece mais livre, né? A palha, né? Está solta. No entanto, a árvore ela está viva, né? E a palha está morta. A árvore está enraizada, ela está fincada no solo, ela se alimenta. A árvore cresce, se expande, produz fruto. Ela é ao mesmo tempo morada de aves, ela é espaço para o cansado se assentar debaixo dela, ou seja, ela tem uma utilidade, então ela cresce em direção ao céu, em direção aos lados, ela se expande. E a árvore é símbolo de vida. Eu me lembro que uma vez visitei um lugar em que tem árvores altíssimas, as sequoias. É impressionante ver a vida espelhada naquelas árvores que seriam eternas se não fossem a história do pecado. Estão ali
há 4.000 anos plantadas ali, parece que com o gene da eternidade nelas. Então a árvore simboliza essa vida. E nesse sentido, a árvore e a liberdade, elas estão bastante associadas, embora alguém possa pensar, não, ela está fincada. A palha, por sua vez, ela não escolhe para onde vai. É o vento que determina para onde ela deve ir. E o destino de toda a palha é fogo. É fogo. Então, é belo ver isso, né? E a árvore, mencionada no Salmo 1, que é a metáfora para o justo, plantada a ribeiros de água, ela evoca a árvore da vida no Jardim do Éden. Rios saíram do Éden. A árvore da vida lá no meio da praça da Nova Jerusalém. Então, essa é a metáfora para o justo. Exatamente. Significa que ele vai permanecer para sempre. E essa árvore se alimenta da água, que é Cristo. E lá no trono de Deus, lá no Éden, havia um rio que corria. Esse rio também está na Nova Jerusalém, que ele alimenta as árvores desse jardim, incluindo a árvore da vida. Que bênção, né? Maravilhoso perceber que quando nós escolhemos obedecer o Senhor, é aí que nós temos liberdade. E essa metáfora é perfeita, né? Porque parece que a liberdade está naquele que vai para onde quer, mas não vai. É levado, né? Exato. Então, a vontade dos outros que faz na realidade dele. Sobre esse, eu queria considerar aqui, amigos, o capítulo 30 de Deuteronômio, verso 20, porque quando ele faz o paralelo entre o ímpio e o justo, entre a escolha, né, entre um caminho e outro, as palavras de Moisés aqui diz assim, ó, capítulo 30, verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Então, nós acabamos de trabalhar o conceito da árvore que se alimenta e ela tem vida e ela produz frutos. Longeva. E ela é longeva e saímos aqui do contexto do Éden, paramos na eternidade. E eu consigo olhar aqui para esse verso e ver uma progressão dessa relação de obediência. Então aqui Moisés diz assim, amando o Senhor teu Deus. Então o primeiro ato que nós precisamos ter, ou podemos ter para com Deus, reconhecendo sua soberania, é o amor. Então ele desperta o nosso amor, amando o Senhor teu Deus. Na sequência, nós precisamos ouvir os seus ensinos. E o ouvir aqui nós já falamos em lições anteriores, tem que ver com praticar, com obedecer. E na sequência, Moisés diz, e apegando-te a Ele. Então você se envolve com Ele, você o conhece melhor, você se relaciona com Ele. E isso denota amadurecimento cristão, ao ponto da árvore desenvolver fruto. E aí eu volto a olhar para São João 15, por exemplo, quando ali João fala sobre a videira, né? A apresentação que é Cristo. Então, quando nós estamos juntos, quando nós permanecemos, quando nós, nas palavras de Moisés aqui, nos apegamos, nos juntamos a Ele, nós amadurecemos, nós crescemos e nós produzimos fruto. Então, essa obediência que vem pelo amor, que passa por escutar, atender, obedecer, ela se desenvolve num relacionamento que vai nos trazer prazer em fazer a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo poder crescer e usufruir dessa liberdade que está em ser plantado no solo da graça. Nós somos árvores livres porque fomos plantados no solo da graça e somos alimentados por Cristo, somos nutridos na ceia, pela seiva da salvação e por isso podemos frutificar. E as pessoas são abençoadas, podemos nos expandir e as pessoas são abençoadas com a expansão do Evangelho por meio de nossa vida, né? Pastor Diogo, você tinha uma coisa legal para falar para a gente sobre verdade presente, tá? Ou você quer pegar esse gancho aqui ainda? Fique à vontade, amigo. Bom, nós temos aqui, nessa parte aqui tem um ponto, eu tinha anotado aqui no meu guia exatamente João 15 também, quando eu tinha visto dado. Você vê que as ideias estão concatenadas. Né? Vamos se bater. Ligamos aqui. Lembrando uma coisa, né, que lá em Deuteronômio 4, verso 4, nós havíamos comentado em outro momento que o povo que permaneceu vivo após a crise de Baal-Peor foi aquele que se apegou não apenas a um cumprimento frio da lei, mas aqueles que se apegaram a Deus. Né? Aí falamos do se apegar, do apegar-se a Deus. E aqui esse apegar-se mais uma vez aparece no verso 20. Então, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a eles. Então, nós vemos aqui que
a condição para a vivência na Terra e a condição para o retorno à Terra, mesmo quando eles fossem espalhados pelo mundo, mesmo quando eles perdessem o acesso à Terra, esse retorno, na verdade, ele estava ligado a um apego a Deus, né? A enxergar Deus como um pai, como um amigo, como alguém que quer o nosso bem, não aquele que nos odeia, que foi a impressão, né, que eles tiveram em Números 14, mas aqueles que realmente se liga a Ele. E aqui eu tenho uma metáfora. Eu gosto dessas metáforas. São boas, né? Que é o seguinte, imagine, por exemplo, que o celular se sinta muito preso, alegoria, né? O celular se sinta muito preso quando ele está ligado à energia. Ele diz assim, olha, eu não fui feito para ficar preso a fios, eu não fui criado com fios, então eu vou sair daqui, tira esse fio de mim, né? E de repente o celular passeia, vai embora e tal, só que a bateria dele vai acabando, né? A bateria vai acabando. E chega um momento em que ele morre, né? Em inglês se usa essa palavra, né? Que ele morreu, né? E é interessante que essa é uma analogia que representa muito bem a nossa condição diante de Deus. A gente tem a impressão de que a gente é wireless, a gente não, é sem fio, né? Que a gente não precisa de uma religião. Olha, eu vivo muito bem, somente nesse pós-pandemia, que esperamos passar, né, ou nessa fase após a pandemia, de pessoas dizendo o seguinte, olha, eu não preciso ir para a igreja, a Novo Tempo é muito boa, vou só assistir daqui da minha casa, não preciso me ligar a nenhuma igreja, a nenhuma denominação, e estou bem. Mas, na verdade, nós precisamos desse momento, nem que seja uma horinha, né, como o celular fica ali, às vezes 1 hora, 40 minutos ou menos, ou 2, né, de um culto, né, de comunhão especial com Deus, ligação com os irmãos da igreja, né, ligação com uma comunidade de fé para recarregar as nossas energias, apegando-nos a Deus. Né? Eu tinha mais um ponto ali para comentar, mas Pode vamos comentar. seguir em frente. Sim. Bom, ali em relação à vida, né, sem um meio termo, nós temos um ponto aqui que só temos a vida ou a morte, o pastor Elias bem comentou sobre isso, e temos esses dois caminhos, né? E ao longo da história, o povo de Deus foi provado e chamado a escolher entre a vida e a morte. Só que em cada contexto, essa escolha envolvia uma situação diferente. Por exemplo, na época de Isaías, os assírios cercaram Jerusalém. E a ordem de Deus foi, confie em mim que eu vou destruir os assírios. Na época de Jeremias, a mensagem de teste foi que eles deveriam se render aos babilônios. Até já falamos sobre isso aqui. Então, o que fazia então a diferença? A diferença era confiar na palavra profética. Na época de Noé, por exemplo, qual que era a mensagem teste e de relevância crucial? Construir e entrar em uma arca. Não é? Então, em cada época, a gente tem uma verdade presente. E, dependendo da época, a verdade presente pode ser diferente da que foi anterior. Por exemplo, se render a um exército ou combater um exército. Né? Depende. E quem que nos dá, então, a clareza para enxergar a diferença entre a vida e a morte em qualquer época? Somente a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa bússola, e sem ela a gente perde realmente a referência. Crede no Senhor nosso Deus estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Exatamente. Então, essa é o nosso desafio, né, pastor Elias? Crer nos profetas de Deus. E naquilo que eles disseram e escreveram, não tentar inserir coisas ou tirar coisas daquilo que eles mencionaram, né? Pois não? Pastor Vinícius, o pastor Diogo mencionava a verdade presente. Eu lembrei da capa da lição, cuja proposta é Deuteronômio com a verdade presente. Ou seja, apesar de ter sido apresentado há muito tempo atrás, nós temos a verdade presente, que é complementada com outros aspectos do Novo Testamento, até do Antigo ainda. Eu queria deixar um ponto aqui, foi apenas uma digressão, deixar um ponto em relação a essas duas propostas que o pastor Elias aqui apresentou, né, o bem e o mal, é que as duas, elas são alicerçadas na graça. Quando eu escolho o bem, Deus faz em mim realizar a sua vontade. Isso é graça. Quando eu escolho o mal,
É a graça que me dá a liberdade de poder escolher. Então, ainda que dois caminhos distintos, mas eles estão estabelecidos na base da graça. Isso é graça. Como nós estamos falando sobre vida, me veio à mente aquela declaração de Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, quando nós falamos de vida, não é simplesmente vida do ponto de vista biológico. Quando a Bíblia fala de vida, ela fala desta vida em abundância que só pode ser adquirida e recebida através de Cristo, através da morte de Cristo. Este é o paradoxo da salvação. O paradoxo da Através da salvação. morte é que vem a vida. A morte de Cristo confere vida. E nós podemos viver em Cristo porque Ele se entregou por nós. Nós vamos por um breve intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Embora nós saibamos, né, que o ser humano pecador, com a tendência para o mal, ele facilmente se afasta de Deus, alguns mandamentos realmente são muito difíceis. Por exemplo, não matar, não é? Não parece uma coisa fácil, né? De modo geral é fácil. Lógica, né? Lógica, né? Enfim. Voltamos com Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos conversando sobre as possibilidades de salvação que Deus nos oferece e a clareza das propostas que Ele tem para nós. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, encontramos uma passagem também bela aqui das Escrituras que diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. E o verso 12 continua: não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Pastor Diogo, é legal pensar aqui que Deus está dizendo que o mandamento não é difícil, não é demasiadamente difícil. Comenta um pouquinho para a gente as suas impressões a respeito dessa passagem. Ok. Bom, pastor Vinícius e amigos, nós temos aqui uma passagem muito interessante, né? Em que, embora nós saibamos, né, que o ser humano pecador, com a tendência para o mal, ele facilmente se afasta de Deus, alguns mandamentos realmente são muito difíceis. Por exemplo, não matar, não é? Não parece uma coisa fácil, né? De modo geral é fácil. Lógica, né? Lógica, né? Enfim. Mas, por outro lado, a gente tem aqui um aspecto, uma dimensão aqui do texto bem interessante, de que a palavra aqui usada para difícil tem a ver com um aspecto, assim, da natureza maravilhosa, misteriosa, no sentido, assim, de ser grandiosa demais, né? E esse é um termo que está ligado ao próprio título de Cristo, que ele é chamado de maravilhoso, em ligação com ali o caso de Manoá e o nascimento de Sansão, quando a mulher de Manoá pergunta ali para aquele ser e pergunta, qual é o seu nome? E ele diz, por que perguntas pelo meu nome? Que é maravilhoso. Não é? E a palavra ali para maravilhoso é uma raiz que tem ligação com essa palavra aqui. Então, aquilo que parece assim realmente distante de nós, que parece difícil demais, pela habitação daquele que é maravilhoso, que é Cristo, não é? Esse é um título de Cristo, chega a nós como uma dádiva do céu. E Deus nos capacita a viver o Evangelho, coisas que são simples, às vezes por causa da nossa pecaminosidade a gente não consegue alcançar, mas pela graça de Deus se tornam fáceis. E a gente começa a viver como parte do nosso dia a dia. E depois o mal vai nos parecer realmente difícil de ser praticado. Para José, por exemplo, quando já mencionamos aqui, quando ele foi abordado por aquela mulher, ele sentia ser mais difícil para ele pecar contra Deus do que ser fiel, né? Ele preferia e achava mais fácil, um caminho melhor, ser fiel. E que isso se torne um caminho mais automático para nós, quase que default, como dizem, né? O nosso modo normal de ser. Fazer o bem, amar o semelhante, servir o Senhor, amar o nosso próximo, que é o plano de Deus para nós. Você está falando aí da questão do maravilhoso, né? Que talvez seria a melhor tradução aí para essa palavra. Não é maravilhoso demais, no sentido de espetacular demais, né?
Mas essa certamente era a impressão dos israelitas, especialmente daquela geração que morreu no deserto, que assistiu à epifania ou à teofania do Sinai, né? Até foi tão maravilhoso que eles disseram, a gente não quer ouvir. Está pesado demais isso daí. Fala Moisés, não Deus, porque é extraordinário demais. Sabe aquela coisa que o brilho é tão intenso que ofusca os olhos? Então eles achavam que estava muito além daquilo que eles podiam suportar. E o que Deus está dizendo assim, não é maravilhoso demais, não. Não é tão assim como vocês estão pensando. Aliás, é realmente nobre demais. Mas eu vou mostrar para vocês que não é tão assim. E esse maravilhoso demais se tornou homem. E habitou entre nós. Para mostrar que aquilo que era espetacular demais, que parecia muito distante, ficou pertinho. E aqui isso ecoa as palavras do texto, né, que diz assim, não está longe de ti. Porque Deus veio se aproximar de nós, né? E a palavra está perto de nós. E esse foi Jesus Cristo que encarna todos os princípios da palavra de Deus e, incorporando esses princípios, ele vive isso na prática. É por isso que João vai dizer que Jesus é o verbo de Deus. É esta palavra maravilhosa que foi considerada estranha, distante, muito forte para se ouvir, que se tornou homem. E aqui diz, né? Não está no céu. Não está no céu. Mas ele veio, ele veio aqui com a gente. Ele veio, ele é a palavra encarnada, não é isso, pastor Elias? É a palavra encarnada que merece a nossa lealdade e a nossa adoração. De fato, através da palavra de Deus, Ele nos dá muitas instruções e como modelar nossa vida, o nosso estilo de vida. Então nós temos todos os tipos de instruções na Bíblia, especialmente os 10 mandamentos, que de fato é uma síntese de tudo aquilo que Deus espera de nós. Porém, na vida de Jesus, Deus nos dá um modelo para que a gente possa se espelhar e viver e imitar esta vida. Na nossa limitação humana, na nossa esfera limitada, naturalmente, mas Jesus é o modelo para o qual nós devemos olhar e entender como interpretar a palavra de Deus. Exatamente. Jesus nos dá, assim, nuances, a palavra melhor seria, nós podemos imitá-lo em todos os aspectos da vida. Obviamente, Jesus é um ideal muito grande para nós e existe uma diferença essencial em termos de natureza entre nós e ele, né? Ele tem em si mesmo, em sua encarnação, uma natureza não pecaminosa, nós temos tendências para o pecado, mas por isso precisamos de um padrão perfeito para olhar. Veja, uma ilustração para isso é a seguinte, no passado, quando não havia instrumentos de navegação, os navegantes se orientavam por estrelas. Então eles direcionavam o navio para uma estrela e chegavam onde tinha que chegar. O comandante sabia que ele jamais chegaria na estrela, mas olhando para a estrela, apontando para a estrela, ele chegaria no destino. É isso. Jesus é isso. Nós jamais vamos ser como Jesus, no sentido de que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele tinha uma perfeição absoluta que nós jamais alcançaremos, porque sempre seremos dependentes dele. Mas olhando para ele, a gente vai chegar onde tem que chegar. Fantástico. Pastor Vinícius, a gente conversava aqui, antes de começar esse bloco, porque o pastor Elias vai falar desse tema da adoração, no cerne ali. Eu queria considerar aqui, quando a gente olha para o título que nos convida a perceber a obediência a Deus e por que nós obedecemos, né? Nós vamos ao ponto aqui da adoração. Eu gostaria de considerar aqui 2 paralelos. Quando a besta, ela tem a sua imagem levantada, ali o aspecto é a adoração, né? Só que a adoração, a besta, ela é forçada, né? Então ela vem, ela faz com que os povos o adorem. Ao contrário, a adoração de Yahvé é uma adoração que vem a partir da livre escolha. Eu escolho adorar. Só que obedecer ou não é simplesmente fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo. Tem que ver com a adoração. Então, quando a gente olha para o panorama geral do grande conflito, desde o céu, qual era o ponto lá? Adoração. Lúcifer queria ser adorado. Quando nós vamos para o Apocalipse, aqui eu queria considerar, por exemplo, o capítulo 12, vou apenas mencionar, versos 7 a 9, da peleja no céu, o ponto focal ali é a adoração. Quando nós vamos em Apocalipse 13, 15, esse aqui eu quero ler com vocês, até mencionei, Apocalipse capítulo 13 e o verso 15, em relação à besta que emerge da terra, ali João diz assim, também opera grandes sinais
de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. E o 15 diz, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem. Então, a adoração é o tema principal. Então, quando nós assentamos o Senhor no centro da nossa vida e nós devotamos a Ele a nossa adoração, a obediência, ela vem como consequência dessa declaração que eu já fiz: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, então eu vou fazer aquilo que Te apraz. E ninguém pode dizer, não, mas eu não escolhi adorar a Deus, mas também não escolhi adorar o mal. E eu queria que o pastor Elias fizesse um comentário que ele fez ainda há pouco em relação à necessidade que as pessoas têm de adorar. Não sei se ele poderia fazê-lo, pastor. Permissão do nosso Por chefe. favor, pastor. Não. Eu só falo se você mandar. Não, que isso. Estamos aqui para te ouvir, pastor. Ok, é um obrigado. privilégio ouvi-lo. Algumas coisas rápidas que eu tenho para dizer aqui. Em primeiro lugar, nós estamos programados, nós fomos criados para adorar. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos criar algum objeto para adorar. Esta é a realidade humana. Nós vamos devotar nossa lealdade a alguma coisa. Então é melhor que a gente adore aquele que merece ser adorado, que é o nosso Criador. O outro ponto que eu queria dizer é que, do ponto de vista bíblico, a adoração, ela tem vários termos para adoração, mas dois me chamam muito a atenção. Um deles, adorar significa servir, trabalhar. Servir a Deus, trabalhar para Deus, isso é adorar a Deus. O outro termo tem que ver com se inclinar, se curvar diante de Deus, reconhecer a sua superioridade. Temer, né? E, finalmente, eu tenho uma definição de adoração aqui que eu aprecio bastante, é de um teólogo conhecido, Donald Blish, e ele diz assim: adoração é o transbordar de um coração que não exige nada de Deus. Coisa linda isso, né? É o transbordar de um coração que não exige nada de Deus. Aqui em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, é uma passagem muito interessante, falando também no contexto de adoração, que Moisés diz o seguinte para os israelitas antes de entrarem em Canaã: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Eu achei interessante isso daqui porque Moisés está advertindo o povo para não fazer como as outras nações que adoram os astros. Então, e aqui ele usa uma palavra importante, que é a palavra sedução, né? Porque quando a gente olha para a amplitude daquilo que é criado, especialmente, imagina, você olha para uma noite sem lua e sem nuvens no céu e sem iluminação, você vê os astros. Eu tive a oportunidade algumas vezes de estar num local assim e ver o céu totalmente estrelado e imaginar a amplitude do universo, estrelas incontáveis. E sem o conhecimento de Deus e inclinados pela natureza pecaminosa, os povos pagãos se levavam a adorar aquelas... Veja o sol. Se existe alguma coisa que pode evocar reverência e respeito, é o sol. O Deus máximo do panteão pagão, né? O sol. E então Deus está dizendo: olha, não sejam seduzidos a adorar essas coisas. Lembre-se que Deus repartiu essas coisas para todos os povos. E lá no próprio relato da criação, cuidadosamente, os astros aparecem no quarto dia da criação, mostrando que as coisas não vêm deles, mas eles vêm do originador de todas as coisas. E sem nome ainda, são chamados de apenas lâmpadas. Exatamente, luminares que estão no céu para dividir a noite e dia, mas Deus é o criador de todas as coisas, né? Só um detalhe que hoje em dia os ídolos modernos são chamados de estrelas, né? Exato, os astros, né? Astros e estrelas, né? Exato, é verdade. Então você troca os astros, né, do mundo sideral, né, do âmbito sideral, e traz para o âmbito da cultura pop, né, que hoje são foco de toda a atenção e adoração das pessoas. É muito interessante você colocar isso, que as próprias mitologias gregas e outras também vão fazer essa incorporação antropocêntrica também das divindades, né? Os deuses também têm aspectos humanos. São misturados. Né? E aí nós vamos vendo isso acontecer em nossa cultura hoje, em que despaganizamos ou desmistificamos a religião, né? E, entre aspas, ilustramos a vida com racionalismo, né? Então, o ser humano vai para o centro, é o humano sendo adorado de fato, mas aí vai se usar metáfora
dos astros, né, para simbolizar a realidade da vida. Pastor Vinícius, Um segundo para você, segundo. Daniel. Pastor Elias mencionou que todos adoram algo. Quando vemos a questão do povo de Israel, adoraram o bezerro e outras questões. Então, que possamos nos dedicar a adorar o Rei do Universo. É um privilégio que temos adorar somente ao Deus, o único Deus verdadeiro. A nossa vida pertence a Ele, Ele nos fez, somos obra das mãos dEle e para Ele vamos voltar. Então, o meu desejo é que você entregue completamente sua vida a Jesus, o adore em espírito e em verdade, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A verdadeira adoração está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, nesse mesmo horário, porque a Bíblia tem mais bênçãos para mim, para você e para a nossa família. Um forte abraço e até semana que vem.